Salmo número 142, leremos de maneira responsiva. É o Salmo de Davi, quando ele estava prisioneiro na caverna, e ele ora então em meio a grande perigo. Salmo 142, leitura responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja, versículos pares. Assim foi registrado na palavra do Senhor. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me oculto a armadilha. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Juntos, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Que o Senhor use a sua palavra, mais uma vez, com um poder transformador nas mãos do Deus Espírito Santo. Estava lendo essa semana um artigo sobre pérolas. E um dos meios de se testar uma pérola, se ela é verdadeira ou não, é a prensa. Coloca-se numa prensa e vai apertando até determinado grau, determinada medida dessa prensa, e se for falsa, ela arrebenta no primeiro momento. Se ela for verdadeira, ela aguenta até a medida exata. E pensando nesse teste dessa prensa, eu trouxe isso para o nosso texto bíblico. O salmista Davi estava numa prensa. Por quê? Porque ele estava dentro de uma caverna. E dentro das cavernas, normalmente, haviam ali animais selvagens. Haviam ali serpentes venenosas. Haviam ali escorpiões. E rodeando a caverna, havia o batalhão, o exército do rei Saul com 3.000 homens. Então eu pensei, Davi estava prensado. Então foi um teste na vida dele que a gente vai meditar nesta noite sobre como encarar os severos testes da vida. Como encarar os severos testes da vida. E Davi diz que naquele teste que ele estava passando ali, não havia quem o ajudasse. É claro, além do ser divino, além do Deus Todo-Poderoso. Então qual a reação do servo de Deus? Ele levanta súplicas intensas diante do Senhor. Queridos, Davi já tinha experiência sobre o poder da oração. Davi já tinha experiência sobre o Deus a quem ele servia. Ele já havia testado então esse método e sabia da sua eficácia. E assim naquela noite escura, talvez ouvindo o barulho dos animais lá no fundo da caverna, talvez ouvindo o sussurro, a conversa dos soldados dos arredores da caverna, ele apela para a oração como sua arma de defesa e de ataque. Estava sendo testado. Era um teste difícil. Era um teste severo. Mas ele levanta os seus olhos para o Senhor e começa então a orar. Queridos, a caminhada da vida, muitas vezes, você e eu somos confrontados com testes severos. E muitas vezes durante esse teste,
a gente se sente esgotado, a gente se sente sufocado e muitas vezes perseguido e ameaçado pelos inimigos. Davi estava assim, ameaçado, sufocado, esgotado, cansado. E isso traz o quê? Isso traz o quê? Insegurança. Quantas vezes a pessoa está passando por um momento difícil e você, como servo de Deus, como a serva de Deus, se aproxima dessa pessoa para estender a ela o ombro amigo, o ombro de irmão, você percebe que ela está insegura. Ela está abatida, está debilitada, está deprimida, desanimada, e muitas vezes pessoas estão amedrontadas. É muito comum a gente ouvir a pessoa dizer: eu estou com medo. Principalmente diante de uma enfermidade, a pessoa fala: eu estou com medo. E essa era a fase que estava passando o rei Davi. Ainda não era rei, havia sido ungido por Samuel na sua adolescência, mas ainda não era rei, então perseguido como um animal pelo rei Saul. E nesse salmo ele abre o seu coração e ele demonstra que está fraco, está abatido e que sozinho não vai conseguir resistir. Veja o que diz 1 Samuel 24, versos 1 e 2, diz assim: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras montanhesas. 3.000 homens, Davi sozinho, dentro da caverna. Então a gente percebe esse sentido dele de insegurança. E ele pensando: quem desejaria, ou quem poderia defendê-lo? O medo de ser capturado pelo rei Saul o acompanhava a todo momento. E a sua fé no Deus Todo-Poderoso estava passando por um severo teste. Quantas vezes, queridos, a nossa fé é testada também? Quantas vezes nós somos provados na nossa fé e muitas vezes a gente declina. Davi estava passando por esse momento. E eu pergunto: como encarar os severos testes da vida? Como encarar os severos testes da vida? Talvez você esteja passando por um teste assim. Quando fala em teste, a gente pensa logo em emprego, né? Vou fazer um teste em tal lugar. Hoje já não usa mais a palavra teste, mas usava-se a palavra teste. Então, como encarar os severos testes da vida? E a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina, que o servo Davi nos ensina a sua experiência, clamando ao Pai Celestial com sinceridade. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Clamando ao Pai Celestial com sinceridade. Verso de 1 a 3, ele diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Davi clama ao Pai Celestial com sinceridade, abrindo o seu coração, porque ele estava só. Diz uma pesquisa de 2018 que existe mais de 54 milhões de pessoas na América do Norte que sofrem de solidão. E dê uma olhada nas estatísticas atuais também sobre solidão, e todas elas mostram que numa escala mundial tem aumentado esse número de pessoas vivendo na solidão. Wender Hernandes, falando sobre solidão, ele diz assim: a solidão é definida como uma resposta emocional complicada e geralmente desagradável
ao isolamento. A solidão pode ser complicada, porque suas causas são complicadas. Podemos estar em uma sala cheia de pessoas e ainda experimentar a solidão. Ou seja, o isolamento não é sempre geográfico ou físico. Esse salmo, Davi está sozinho. Como eu já disse, está sendo perseguido. E ele se esconde em uma caverna. E ele demonstra através da sua oração, desses 3 primeiros versículos, que ele está esgotado, que ele está desanimado, que ele está deprimido. Veja o que ele diz no versículo 3: quando dentro de mim me esmorece o espírito. Versículo 4: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Versículo 6: atende o meu clamor, pois me vejo fraco. Então a gente presume, queridos, que em certo sentido ele está aprisionado. E no versículo 7 ele diz: tira a minha alma do cárcere. E ele se sente desesperadamente sozinho. Diz: ninguém se preocupa comigo. Ali estava o homem segundo o coração de Deus. Havia chamado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus diz isso: o homem segundo o meu coração. E um ponto realmente baixo na sua vida, passando por um momento muito difícil na sua vida. Por isso nós não podemos e não precisamos nos envergonhar se nós não estamos passando bem. Se a nossa vida está cheia de altos e baixos, nós não devemos nos envergonhar, que enfrentamos momentos assim em nossas vidas. Muitas vezes sem esperança, outras vezes desanimados, outras vezes solitários e até mesmo deprimidos. Se você está se sentindo assim, você deve clamar com o coração aberto diante do Senhor. O mais difícil no dia a dia é levantar a voz em oração com sinceridade. Por quê, queridos? Porque hoje em dia é muito mais fácil a gente padronizar uma oração ou copiar uma oração de alguém para a gente poder orar a Deus. Não é algo da gente, não é algo do nosso coração, algo que a gente ouve. Em determinada igreja que eu pastoreei, conversando com uma jovem, que hoje é uma senhora já avó, ela me contou que quando ela chegou à igreja, ela veio com a mãe, o pai ainda não era convertido, veio com a mãe e com os irmãos para a igreja presbiteriana, vindo da igreja Assembleia de Deus. E ela queria de todo jeito participar dos trabalhos da igreja. E diz ela que no culto foi pedido a um presbítero para orar. Ela falou: eu vou aprender a orar. E ficou bem atenta à oração do presbítero. Mas esse irmão usou tantas palavras difíceis, que ela chegou em casa e falou: mamãe, eu não sei orar. Não vou aprender a orar não, porque eu não sei o que o presbítero falou com Deus. A mãe falou: não, meu filho, calma, não é desse jeito não. Domingo seguinte voltaram à igreja de novo. Aí pediu um outro presbítero para orar. E o presbítero orou assim de uma maneira tão simples, que ela sorriu e falou para a mamãe: desse jeito eu sei orar. Então, queridos, muitas vezes na nossa oração, nós não usamos o nosso coração. Muitas vezes temos uma oração já pré-fabricada, e não parte do fundo do coração. Talvez algo que a gente ouviu de alguém, a gente aprendeu com alguém, mas a Bíblia diz assim: ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Isso significa derramar, como nós cantamos: vem me derramar. Ele se derrama diante de Deus e coloca a sua queixa diante de Deus. Você não tem nenhuma queixa para colocar diante de Deus? Se não tem, você é um super-homem ou uma super-mulher. Porque todos nós temos uma queixa para colocar diante do nosso Senhor. Por quê? Porque nós somos imperfeitos.
E notamos e percebemos injustiças que são feitas contra nós a todo instante, a todo momento. E também as pessoas que estão ao nosso redor não são perfeitas, como também nós não somos. E elas muitas vezes dizem palavras que nos ofendem. Por quê? Clamar a Deus com o coração sincero. Porque se você não expor diante do Senhor as suas queixas, você vai acabar expondo diante das pessoas. E muitas vezes pessoas inocentes, você vai acabar até ofendendo as pessoas. Ou seja, o desabafo. E muitas vezes para a pessoa errada. E o termo original usado por Davi aqui, ele diz, eu me derramo, a palavra shafá. Derramar, me derramar. Derramo perante ele a minha queixa. Ali está um coração triste, está um coração esmorecido, mas um coração que Deus conhece. E Ele sabe tudo que está dentro desse coração, como Ele sabe dentro do seu coração também. Ele sabe todas as coisas. Por isso esse chamado. Abra o seu coração. Derrame seu coração perante o Senhor. Procure um lugar tranquilo, não tem ninguém por perto. Só Deus, você e Deus. E derrame seu coração. Fala com Ele sobre as suas queixas, sobre as suas dificuldades. Davi diz que haviam armadilhas no seu caminho. Nós não podemos imaginar quantas armadilhas são colocadas no nosso caminho também, principalmente pelo inimigo em nossas almas. Muitas vezes são pessoas que não amam a Deus, pessoas que nos perseguem, outras vezes por Satanás, ou às vezes por nós mesmos. Por quê? Por causa da nossa simplicidade, da falta de astúcia em determinados assuntos. Quantas vezes nós somos pegos dessa maneira? E Deus precisa desarmar essas armadilhas para a gente. Por isso você precisa, eu preciso, nós precisamos clamar ao Senhor com sinceridade. E se você ora sem sinceridade, o Senhor fala, você não está sendo sincero. Não é, a sua boca não está dizendo aquilo que está no seu coração. O que fazer diante dos testes duros da vida? Clamar ao Senhor para que Ele desarme as armadilhas do inimigo. Versículo 3, no caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Queridos, essa oração que a gente faz, uma oração com sinceridade, demonstra a nossa total dependência do Senhor. Senhor, eu não dou conta. Senhor, está pesado demais. Esse teste está muito difícil. Eu não vou conseguir vencer. A hora que você diz isso para o Senhor com sinceridade, você está dizendo, Senhor, eu dependo só do Senhor. Dependo totalmente do Senhor. E Davi diz assim, quando dentro em mim me esmorece o Espírito. E o termo original desse texto diz que há um amortecimento no meu espírito. O espírito está amortecido sem qualquer tipo de reação. Isso leva a pessoa, como levou Davi, a duvidar da sua própria capacidade de tomar decisões, de ser orientado. Se sente totalmente desorientado. E quando a pessoa está desanimada, ela perde o senso de tomar decisões. Quantas decisões são tomadas de maneira errada no momento de crise? Quantas pessoas se aproveitam disso para pressionar você a tomar uma decisão?
sabe que você não está em condições. Quantas vezes ficamos perdidos, perturbados e tomamos decisões erradas. Davi estava muito mal, física e espiritualmente. E a outra coisa, queridos, que pesava sobre Davi naquela hora, é que ele se sentia culpado. Por quê? Porque o rei Davi, na busca por ele, manda matar uma aldeia toda que havia abrigado Davi. Um certo fofoqueiro chamado Doeg vai lá e diz para Saul: ó, Davi está em tal lugar e o povo lá está escondendo Davi. Mas Davi já tinha saído de lá. Então o rei Saul manda lá o seu exército para matar toda aquela aldeia, todo aquele povo que estava ali. Veja o que diz capítulo 22, versos 17 a 21, diz assim: disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arrepende e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam sola sacerdotal de linho. Também em Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada homens, mulheres, meninos, crianças de peito e bois, e jumentos e ovelhas. Porém dos filhos de Ameleque, filho de Aiutube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Além da perseguição de Saul, ele trazia esse complexo de culpa também. Por minha causa, toda uma aldeia foi destruída. Charles Spurgeon diz assim: ataques de depressão ocorrem em quase todos nós. Pode haver um ou outro homem de ferro, mas a ferrugem com certeza ataca até mesmo estes. Davi estava passando então este momento, sentindo responsável e então totalmente deprimido. O que fazer? Como encarar os testes da vida? Primeiro, clamar ao Senhor com sinceridade. Abra o seu coração diante do Senhor. Fala com Ele. Segundo lugar, como encarar os severos testes da vida? Confiando no Pai Celestial como seu único refúgio. Confiando no Pai Celestial como seu único refúgio. Versos 4 e 5 diz assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Irmãos, não importa onde quer que estejamos, se estivermos com o Pai Celestial, ali será sempre um lugar de festa, lugar de alegria, mesmo em meio aos clamores de aflição. E Davi usa aqui uma linguagem militar. Ele fala sobre o seu lado direito, diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Por que ele usa essa linguagem? Porque o guerreiro usava a espada na mão direita, e do lado esquerdo era o escudo que o protegia. Então, quando haviam vários guerreiros, o escudo de um protegia o outro. Davi diz: eu estou sozinho, não tem nenhum guerreiro do meu lado com o escudo para proteger o meu lado direito. Eu estou totalmente aberto ao ataque. Portanto, queridos, Davi diz: não há ninguém que me dê refúgio. Todos me abandonaram. Ninguém se interessa por ele. Diz assim: olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro.
ninguém se importa com a minha vida. Muitos comentaristas disseram que este é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Palavras cheias de desesperança. Mas nem sempre Davi foi assim. Veja o que ele diz no Salmo 16, verso 8, ele diz assim: com ele à minha direita não serei abalado. Está falando sobre Deus. Com ele à minha direita não serei abalado. Porque ele já tinha experiências concretas, tendo Deus à sua direita como a sua proteção. Alexander McLaren diz assim: a alma que tem de atravessar águas profundas precisa fazer isso sozinha. A alma que precisa atravessar águas profundas precisa fazer isto sozinha. Isso nos ensina, queridos, que existem momentos em que Deus quer achar você sozinho, humanamente falando. Ele quer ver você abandonado, e ali você abre o coração com sinceridade, e Ele terá prazer em ser o seu refúgio. A Bíblia diz assim: tu és o meu refúgio. Senhor, eu estou sozinho nessa caverna. Existem animais aqui dentro. Saul está ali fora com 300 homens. Mas o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. O meu quinhão na terra dos viventes. Ele está dizendo assim: o Senhor é o meu pedaço de terra, o Senhor é a minha herança. E no Senhor, como minha herança, como meu pedaço de terra, há muito a ser explorado. É uma terra vasta e cheia de bênçãos. Então vejo, queridos, que o Senhor quer muitas vezes que a gente fique sozinho, que a gente passe por um momento em que perceba que não somos nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, porque Ele quer ser o seu poder, Ele quer ser o seu refúgio, Ele quer ser a sua herança, o seu quinhão, como diz o salmista Davi. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Em meio à sua dor, em meio à sua solidão, em meio à sua depressão, Davi agora renova a sua fé, porque Deus está próximo dele. Eu creio que a partir desse momento, até a própria fisionomia de Davi começa a tomar outra forma. Porque diz: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu quinhão. E nesse momento ele sente então a presença palpável de Deus. Ele implora: Senhor, me liberte dos meus inimigos. Terceiro e último lugar: como encarar os severos testes da vida? Perseverando diante do Pai Celestial. Clamando, confiando e perseverando. Versos 6 e 7. Diz assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Davi, humanamente falando, fisicamente falando, ele não tinha forças para correr, para fugir. Ele estava com fome, estava com sede. Ele não estava dentro de um palácio com a mesa farta. A sua fraqueza era emocional, e a sua sensação de abandono era uma sensação de abandono real. Nesse instante, Davi se sente tão pequeno, se sente tão incapaz, tão inferior. E para ele, queridos, aquele momento era um momento de fraqueza espiritual, porque ele estava longe do templo.
estava longe do lugar de adoração. E naquele instante, aquela caverna escura, tenebrosa de fazer medo, se torna num santuário, num templo, por causa da manifestação da presença do Senhor. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, que são mais fortes do que eu. A caverna é uma prisão para Davi. Não podia sair. Estava sendo vigiado por um exército. Mas o salmo termina, queridos, com um voto de que quando Deus o tirasse desse apuro terrível, ele o louvaria na comunidade de adoradores. E ele encerra o salmo com uma oração de fé. Como eu já disse, a caverna era para ele um cárcere. Dali não podia sair, não tinha condições. Não havia grades e nem porta. Mas o seu refúgio ali era, ao mesmo tempo, a sua prisão. Quantas vezes, queridos, no meio do nosso sofrimento, descobrimos que a mesma situação de prisão é a nossa libertação. No meio da tristeza encontramos a alegria do Senhor. E o salmista diz: quando o Senhor me libertar, eu vou dar graça ao Senhor, vou testemunhar diante dos justos. Deus quer nos abençoar, queridos irmãos, para que através do nosso testemunho, muitas pessoas venham conhecê-lo. Quando você contar a sua experiência do livramento do Senhor, Deus vai abençoar muitas pessoas. A nossa vitória está nele. Não importa se é a céu aberto ou na caverna. E ele encerra o salmo dizendo: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Encontramos, queridos, nesse texto, 3 tipos de prisão que todos nós estamos sujeitos a enfrentar. Primeiro, a prisão emocional. Versículo 3 a Bíblia diz assim: quando dentro de mim me esmorece o espírito. Isso denota o quê? Desânimo, depressão, incapacidade de reação. Essa é a prisão emocional. Prisão preparada pelos inimigos. No caminho em que eu ando, me ocultam armadilhas, ou seja, planos daqueles que desejam me prejudicar. Dia a dia, existem pessoas ao nosso redor querendo nos prejudicar. A terceira prisão, prisão do abandono. Ninguém que por mim se interesse. Quer dizer, se eu estou cercado de inimigos, eu estou numa situação difícil. E ainda me faltam amigos. E essa é uma situação totalmente desfavorável. Porém, nenhum deles não é mais forte do que o meu Deus. Nenhum desses inimigos que se levantem contra você, servo do Senhor, estão mais fortes do que o nosso Deus. Eu encerro com alguns desafios. Essa oração, como eu disse, ele se faz em meio a uma intensa perseguição. Ele faz um apelo, ele clama ao Senhor com sinceridade, ele faz a sua queixa, ele confia no Senhor e declara ao Senhor o seu pedido. E ele persevera na sua oração. Isso mostra uma nota de confiança. Ao Senhor ergo a minha voz. Irmãos, o tempo dos verbos aqui, de 1 a 5,
é algo que está acontecendo no momento, não é algo que aconteceu no passado, não. Davi não está contando uma experiência. Ele está contando algo que está acontecendo no exato momento em que ele está orando ao Senhor. E ele então clama, ele faz uma denúncia sobre a situação que ele está enfrentando. E apresenta sua queixa. O caminho em que ando me ocultam armadilhas. Ninguém que por mim se interesse. É a sinceridade desse servo do Senhor sobre a sua condição. E por causa disso ele declara o seu problema e declara a sua solidão diante do Senhor. Pede socorro, livra-me, tira minha alma do cárcere. E ele sempre declara, com toda a segurança, de que Deus agora é o seu refúgio. Deus atendeu a oração dele. E Deus se fez presente ali. Ele pôde sentir a presença de Deus naquele confinamento, naquele estado desesperador. Ele diz assim: Senhor, quando eu sair daqui, ele tem certeza que vai sair. Mesmo havendo ali animais ferozes, selvagens ali dentro da caverna. Mesmo estando lá fora o rei Saul com 300 soldados, 3.000 soldados. E diz: eu vou sair daqui. É a fé, é a confiança, é a perseverança. Diz: eu vou sair daqui. Eu vou juntar os escolhidos do Senhor e vou testemunhar. Eles vão se alegrar comigo por causa do livramento. Os justos me rodearão. Como agir diante dos severos testes da vida? Vai te convidar nesta hora. Você está passando por algum teste severo, seja ele qual for. Como agir? Clamar ao Senhor. Abrir o seu coração diante do Senhor, com sinceridade. Senhor, eu não aguento mais. Muitas vezes a gente quer dar uma de durão, né? Mostrar para os outros que a gente é forte. Mas isso não tem mérito nenhum espiritualmente falando. Então, se você está passando por um teste difícil, clame ao Senhor, com sinceridade. Nós vimos também que eu devo confiar no Senhor. O Senhor é o meu refúgio. Me livra dos meus inimigos, Senhor. E persevere. Não desanime, não desista. E experimente, como Davi experimentou, o poderoso livramento do Senhor. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas.